Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Olá galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais, é o Evaldo Rodrigues falando com vocês novamente, dessa vez com um clássico muito especial, Santos e Bahia. Eu sou baiano, né? Eu tenho bastante gente da família que torce pro Bahia, né? Mandar um abraço aí pro Helder, pro Enio, os doutores aí, o meu tio João e tantos outros aí que torcem pro tricolor da Boa Terra. E é um clássico recheado de histórias. Quem vê o Bahia não tem noção da história que tem o time do Bahia, principalmente nos tempos de Pelé. E nós vamos falar um pouco hoje sobre esse clássico que vai acontecer na Vila Belmiro na quarta-feira. O primeiro jogo de Santos e Bahia aconteceu em 1936 no Estádio da Graça, e o Santos venceu por 2-1, 2 gols de Raul Cabral, que tinha sido campeão paulista em 1935. Em 1939 nós voltamos a enfrentar o Bahia e dessa vez nós vencemos por 3-1 e teve um gol muito especial de Nicolau Moran, que foi um importante jogador, mas também um importante dirigente do Santos, que acabou falecendo numa excursão internacional nos tempos do Pelé. E aí veio os brasileiros, e em campeonatos brasileiros o Bahia e o Santos têm história, tem muita história. Para vocês terem uma ideia, o primeiro campeonato brasileiro disputado teve Santos e Bahia na final, e dessa vez a história não é muito boa de ser contada. O Bahia tinha um time fortíssimo, o Santos já tinha Pelé, o Santos já excursionava na Europa, mas não foi páreo, foi surpreendido na Vila Belmiro, perdendo por 3-2, e lá na Bahia conseguiu ganhar do Bahia de 2-0, mas aí a famosa nega do meu amigo Wesley Miranda foi disputado no Maracanã, e aí o Santos sem Pelé, o Bahia acabou vencendo por 3-1 e conquistando o primeiro campeonato brasileiro. O terceiro campeonato brasileiro também teve uma final entre Santos e Bahia, e nesse jogo o Santos acabou não dando muita sorte para o Bahia, né? Muita chance para o Bahia, vamos dizer assim. O Santos empatou lá na Fonte Nova com 1-1, e na Vila Belmiro o Santos atropelou o Bahia e conseguiu o primeiro campeonato brasileiro, e muito importante, primeiro que é o único brasileiro que nós ganhamos dentro da Vila Belmiro, e outro fato muito interessante, que esse campeonato brasileiro nos deu aí a condição de disputar a Libertadores, e daí veio o Santos, que já era famoso no mundo inteiro, mas precisava desses títulos, né, até para sua grande história, e o Santos, acreditado a disputar a primeira Libertadores, venceu também o Mundial no ano de 1962. Em 1963 o Santos voltou a disputar uma final com o Bahia, e dessa vez não deu a menor chance. Era uma melhor de 3, quem vencesse 2 ganhava, e logo nas 2 primeiras o Santos goleou impiedosamente o Bahia no Pacaembu por 6-0, e também ganhou na Fonte Nova por 2-0, sendo campeão lá na Boa Terra. E aí acabou, o Bahia voltou a ser campeão só em 1988, mas nessas 3 finais que disputou com o Santos, ela ganhou uma e o Santos ganhou 2. Contra o Bahia também a maior goleada do Santos em campeonatos brasileiros, aconteceu em 1968, e nesse ano o Santos aplicou 9-2 no Bahia, que acabou sendo a maior goleada do Santos. E outro fato interessante, existem muitas histórias, muitas curiosidades, mas nós temos 3 jogos aí contra o Bahia, ainda temos muito para falar de Santos e Bahia. E uma última curiosidade, um pouco mais recente, é que o Santos fez o gol 10.000 de sua história em cima do Bahia, um golaço de Dutra, né, em 1997, num 3-1 entre Santos e Bahia. O Dutra fez o terceiro gol, um gol do meio de campo, um gol muito lindo, que era para justamente ser o gol 10.000. Até pouco tempo o gol 10.000 era acreditado a Jorginho, que jogou no Atlético Mineiro, na Portuguesa, mas aí com a contagem dos gols feita por Guilherme Nascimento, Guilherme Guache e o pessoal que hoje está na Sofis, acabou descobrindo que tinha alguns jogos oficiais do Santos que não estavam contados, e aí contando novamente acabou
mudando o autor do gol 10.000 e acabou sendo para o Dutra, um lateral esquerdo que jogou no Santos no final da década de 90. Vamos agora aos números de Santos e Bahia, nesse primeiro confronto, dos 3 que vão ter, um pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Na verdade são 4, mas o outro só lá pelo segundo semestre. E o confronto de Santos com Bahia, aí sim já não aí já não passa a ser tão disputado assim. O Santos tem uma certa vantagem contra o Bahia. São 68 jogos na história. Desses 68, o Santos venceu 33, empatou 14 e perdeu apenas 21. Ou seja, nós temos uma diferença boa aí de 12 vitórias a mais que o Bahia. Foram 132 gols pró e 89 gols contra. E como eu sei que o pessoal sabe e gosta de saber quem são os artilheiros, nós vamos falar quem são os artilheiros e eu dou um doce para quem adivinhar quem é o maior artilheiro do Santos no clássico contra o Bahia. É ele mesmo, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé fez 15 gols contra o Bahia, o Coutinho fez 8, o Toninho Guerreiro fez 8. Nós precisamos resgatar a história do Toninho Guerreiro, ele fazia muito gol. É que o Bahia está se postando de maneira tão... Olha o sétimo gol do Santos. Aí tava certo. E o Viola, grande Viola, Paulo Sérgio Rosa é o quarto, E o Bruno Henrique, que jogou bem recentemente no Santos, tem 4 gols e foi fazer história logo em seguida no Flamengo. Em campeonatos brasileiros, o Santos jogou 52 partidas contra o Bahia. Dessas 52, o Santos venceu 25, empatou 10 e perdeu 17. O Santos fez 94 gols pró e tomou 60 gols. Os artilheiros em campeonatos brasileiros é o Pelé com 13 gols, também o Pelé, O Coutinho tem 6 e depois vem o Bruno Henrique e o Thiago Guerreiro com Toninho Guerreiro com 4 gols. Na Vila Belmiro, o Santos disputou 21 jogos contra o Bahia. Foram 13 vitórias, 2 empates apenas e 6 derrotas. O Santos fez 43 gols e tomou 22. E os artilheiros na Vila Belmiro é o Viola com 6 gols. Os 6 gols do Viola foram todos na Vila Belmiro. E o Pelé com 4. Aí são os 2 artilheiros. Nos últimos 3 jogos o Santos não fez gol no Bahia, Acabou perdendo 2, empatando 1. E desse atual elenco, apenas nosso querido Lucas Lima, em 2014, fez gol no Bahia. Tudo pronto? Santos e o Tricolor da Boa Terra na Vila Belmiro, nesta quarta-feira. Torcer aí para uma vitória do Peixão, para a gente continuar aí buscando uma melhor posição no Campeonato Brasileiro. Deus abençoe vocês e até a próxima.